Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes, que a bênção do Senhor se derrame sobre a vida de cada ouvinte, de cada irmão, em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, que levanta do leito aqueles que estão, Pai amado, enfermos. Senhor, que o Senhor toque agora, Pai amado, e Senhor, e traga a saúde, Pai amado, traga a cura em nome de Jesus. Senhor, que liberta os que estão cativos, aprisionados, liberta de toda perturbação, Pai amado. Ó Senhor, que o Senhor possa mover neste dia um milagre, meu Pai, tirar todo embaraço, todo impedimento do caminho desses irmãos. Senhor, conceda-nos, Senhor, ó Senhor, que possamos ser compensados, Senhor, pelo trabalho das nossas mãos, que o Senhor abençoe, Pai, ó Senhor, as mãos desses trabalhadores, abençoe o dia deles, Pai, conceda a vitória em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu digo que muito cristão acaba perdendo muita bênção, não entrar na presença de Deus, aleluia. Precisamos entrar na presença de Deus, lançar sobre Ele, fazer conhecido todos os nossos caminhos ao Senhor. Deus sabe de tudo que nós precisamos, meus irmãos. Deus sabe, todos os nossos dias já estão escritos no seu livro, meu irmão. Então, só que nós precisamos ligar com fé, amém? Precisamos ligar com fé e pedir, crendo que Deus vai mover as coisas ao nosso favor. Meu irmão, ore por cada causa sua, apresente ao Senhor, precisa apresentar a Deus. Muitos estão ali, Deus que sabe, Deus que sabe. Deus sabe de todas as coisas. Eu digo, Deus sabe sim de todas as coisas, mas é necessário entrar na presença dEle com fé, crendo que Ele vai agir, que Ele vai tirar os embaraços, que Ele vai tirar os impedimentos. Quanto impedimento tem na vida das pessoas? Quanto impedimento tem, meus irmãos? Tem as coisas que embaraçam. Nós vemos que as hostes espirituais, elas trabalham exatamente para impedir que o cristão cresça, tenha algum tipo de prosperidade, avance na sua vida. A sua vida fica toda impactada, amarrada, atrapalhada. E nós precisamos, meus irmãos, estar orando, precisamos estar na presença de Deus, fazer conhecidas as nossas petições, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Precisamos buscar a Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, não podemos servir a Deus e ao dinheiro, né, meus irmãos? Não que o dinheiro seja uma coisa errada de se ter, meus irmãos, mas nós não podemos ser servo do dinheiro. É isso que Deus está falando. Ou nós vamos servir ao dinheiro, ou o dinheiro vai nos servir. Então, tem essas duas coisas. Por exemplo, tem uns que se tornam mordomo do dinheiro. Quer dizer, amontoam riqueza, ficam se preocupando em cuidar, em zelar das coisas e não faz mais nada da vida porque estão servindo ao dinheiro, servem ao dinheiro. Pessoas acabam tendo um zelo demasiado, um zelo realmente que passa a ser maligno pelas coisas materiais. As pessoas ficam escravos. É bom, realmente, nós temos zelo pelas coisas, mas um zelo além do normal, ele já passa a ser maligno, meus irmãos. Então, é errado a pessoa ter uma casa de praia? Não. O duro é você ficar escravo dessas coisas. Você passa a ficar escravo. Nós não podemos ficar escravo. É igual você ter um carro. Você tem um carro, aí você tem um zelo, você brilha, você passa, não leva ninguém no carro para não sujar o teu carro. Outra coisa é você ter um carro que você sobe e ele leva e te leva para onde você precisa, meus irmãos. Essa é a diferença. Quantas pessoas Deus tem dado condições e elas acabam sendo escrava do dinheiro. Vou colocar o meu ídolo no banco para ele render mais, e aí fechamos o nosso coração, fechamos o nosso bolso
fechamos pela avareza, pela cobiça, meus irmãos, passamos a ser escravo. E quando o dinheiro ele está para nos servir, meu irmão, glória a Deus, nós olhamos as vidas, olhamos as necessidades, glória a Deus, usamos o dinheiro exatamente para alcançar as almas, para alcançar as vidas, e nós precisamos ter entendimento e discernimento, meus irmãos. Tudo que é colocado nas nossas mãos, ela tem uma finalidade, pode ter certeza que tem uma finalidade. Tudo há uma finalidade debaixo do céu, glória a Deus. E nós precisamos ter zelo de Deus, zelo pela obra de Deus, amém? Glória a Deus. A palavra do livro de Provérbios 1, ele é tremendo, amém? A palavra diz no livro de Provérbios 1, filho meu, não te ponhas a caminho dos que correm para o mal e apressam derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave, amém? No entanto, esses amam cilada contra o seu próprio sangue, espreitam suas próprias vidas. São assim a vereda de todo aquele que usa da cobiça. Ele põe a perder a alma dos que a possuem. O livro de Provérbios está falando de Salomão, amém? Ele diz para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e ao moço conhecimento e o bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e as suas interpretações, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aí ele dá uma instrução: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe os ensinamentos da tua mãe, porque serão como diadema, gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair, com agrados não se aceite. Amém? Se disserem, vem conosco, as tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivos, traguemo-los vivos como a sepultura. Amém? Nós vemos que o mundo está aí, as concupiscências do mundo estão aí, meus irmãos, mas nós precisamos ter instrução e sabedoria. Quando Salomão está falando aqui, ele fala para que a gente busque exatamente o conhecimento, a sabedoria, a instrução, para recebermos justiça, o juízo e a equidade, para andarmos numa balança justa em todos os nossos caminhos, meus irmãos, para a gente realmente não se envolver com aqueles que buscam a cobiça, com a inveja, que fazem derramar sangue, meus irmãos. Nós precisamos nos apartar, porque aquele que professa o nome do Senhor aparta de toda iniquidade, de toda coisa errada, meus irmãos. E nós vemos que a cobiça, ela nos leva a caminhos exatamente da soberba, do orgulho, da inveja. Ela nos leva aos ídolos. Hoje os ídolos dos homens se tornaram deuses. Hoje o ídolo do homem não é mais aquele ídolo de pedra só, ou de pau, ou de gesso. O ídolo do homem hoje é esse mundo material que está aí. Se tornaram ídolos. O ídolo de possuir bens. O ídolo de possuir todo o material, carros. As pessoas investem muito dinheiro em cima das coisas materiais para embelezá-las. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Isso serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Nós precisamos tomar cuidado, glória a Deus, porque acabamos vivendo uma vida totalmente distorcida. E nós precisamos dar valor, meu irmão. Nós precisamos olhar que muitas das nossas coisas, elas só vão realmente ter alguma edificação quando nós realmente nos dedicarmos. Quanto tempo as pessoas gastam
na sua vida se preocupando com as coisas materiais? Quantas pessoas se preocupam em cuidar das suas coisas materiais? Quantas pessoas gastam seu tempo porque as pessoas realmente criaram? Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil. O jovem hoje, não só jovem, ficam o tempo todo em cima de um videogame. Estão laçados pelas ações malignas. Quanto tempo, meus irmãos, nós perdemos atrás de uma telinha de televisão? Quanto tempo nós perdemos em cima das coisas, meus irmãos? E só esquecemos de uma coisa. Quanto tempo nós temos gastado e doado o nosso tempo para ajudar as pessoas? É isso que eu quero chamar a tua atenção, meu irmão, minha irmã. Não adianta você ir para a igreja, não adianta você dar o seu dízimo, se realmente você não vive uma vida cristã. Eu estou com um texto aqui de Atos 9, que nós vamos ler daqui a pouquinho, para nós entendermos quais são os valores espirituais. Aonde Deus está com os olhos, não é na nossa prosperidade terrena, mas sim na nossa prosperidade espiritual, nos bens realmente que nós façamos ao nosso próximo. Glória a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós passamos pela rua, olhamos as pessoas pedirem esmola e simplesmente ignoramos as pessoas, porque estamos cheios de coisa para fazer, preocupados. E geralmente as pessoas que estão nos pedindo, geralmente estão sujas, estão indesejáveis, são repugnantes. E não queremos perder o nosso tempo com nada, meus irmãos. Não queremos perder o nosso tempo com nada, porque temos que gastar o nosso tempo com outras coisas e coisas supérfluas, sem valores, porque vale mais uma vida, meu irmão, do que você ganhar o mundo todo. Imagina aquele endemoniado de Gadareno, um homem sujo, no meio dos sepulcros, acorrentado, mas Jesus teve compaixão e misericórdia e libertou aquela alma daqueles 2.000 demônios que tinha. O samaritano, quando acolheu exatamente aquele homem que descia de Jerusalém e foi açoitado ali pelos ladrões e salteadores, e passou de largo ali um levita e um sacerdote, mas ali um homem realmente que Jesus fala nessa parábola para chamar a atenção daqueles que estão com seu coração aberto a ajudar o seu próximo, não aqueles que estão ocupados, passando de largo, passando de longe. É tremendo, meus irmãos, que nós precisamos observar a palavra de Deus e vivê-la. Será que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo a palavra de Deus? Aleluia! No Hebreus 13 diz assim: seja incessante o amor fraternal. Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesses aprisionado com eles, e todos aqueles que sofrem maltrato, como se vós pessoalmente estivesses sendo maltratados. Deus está falando aqui, se coloque no lugar daqueles que estão encarcerados, se coloque no lugar daqueles que são maltratados. Aleluia, é isso. Precisamos nos colocar e não exatamente repudiar, meu irmão. Porque o que mais se faz é repudiar, passar de longe, passar de largo, não tem nada a ver com isso. Tem hora, meu irmão, que nós temos que ser verdadeiros. O livro de Atos 9 diz que Pedro, glória a Deus, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo-se diz Dorca. Estava cheia de boas obras, esmola que fazia. Olha que tremendo, amém? E havia em Jope uma discípula. Olha, se nós olharmos dentro da palavra de Deus, dentro das escrituras, essa mulher foi chamada de discípula. Essa mulher foi chamada de discípula, chamada Tabita, que traduzindo-se diz Dorca. Chamar uma pessoa de discípula quer dizer que ela realmente está vivendo a imagem de Cristo. E mais tremendo, estava cheia de boas obras, esmola que fazia. E acontecendo que naqueles dias, enfermando, ela morreu e, tendo a lavado, a depositaram no quarto alto. Meu irmão, essa discípula, a palavra diz que ela morreu.
e lavaram ela e depositaram ela no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro e foi com eles. E quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as roupas que Dorca fizera quando estava com elas. Olha que tremendo, né, meu irmão? Pedro, ele vai, e chegando, levaram ao quarto alto. E as viúvas, e todas as viúvas rodearam, chorando. Olha, meus irmãos, elas estavam chorando por aquela perca daquela discípula, mostrando as obras que ela tinha feito pelas suas mãos, porque era uma mulher realmente que estava cheia de boas obras e de esmola. Aquela mulher tinha testemunhos das suas boas obras ao seu favor. Amém? Mas Pedro, fazendo sair todos, se pôs de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te! E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamou os santos e as viúvas e apresentou-lhe viva. E foi isto notório em toda Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor. Tremendo, né, meus irmãos? Tremendo. O mais tremendo aqui, meus irmãos, de tudo isso, aleluia, esta mulher realmente, os olhos do Senhor estavam sobre elas. Amém? Os olhos do Senhor estavam sobre Dorcas, glória a Deus. Que ainda que tenha morrido, o Senhor realmente lhe traz a vida de novo, glória a Deus. Porque aquela mulher era uma discípula, aquela mulher era uma mulher de boas obras. Olha que tremendo, aquela mulher usava exatamente dos seus bens, exatamente para favorecer as vidas, e ela tinha um tesouro com Deus, aleluia, porque as suas esmolas, por ela ser uma discípula, por ela andar nos caminhos do Senhor, glória a Deus, o Senhor a aguardava, ainda que passando por aquela enfermidade, ainda que estando por morta, mas o Senhor a restaurou, o Senhor lhe trouxe a vida novamente. Meus irmãos, é isso que o Senhor quer que a gente faça. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Nós precisamos estar auxiliando uns aos outros. Nós vemos que essa mulher estava cheia de boas obras e esmola que fazia. O que o Senhor está esperando de nós? Será que nós vamos continuar levantando os ídolos da nossa vida ainda, meu irmão e minha irmã? Ou será que nós vamos ser escravo do dinheiro ainda? Será que nós vamos servir a Mamon? Ou nós vamos usar o dinheiro para nos servir? Essa mulher usava o seu dinheiro. Ela usava as suas condições, sabe para quê? Para servir a ela. Servir para aqueles que tinham necessidades. Servir exatamente com boas obras. Servir com esmolas. Xalabassuri andrecópia. Nós precisamos mudar. Por quê, meus irmãos? Os homens distorceram a mensagem do Evangelho e buscam exatamente um enriquecimento terreno. Estão buscando ídolos. Deus não quer que a gente ame a Mamon. Deus quer que você seja abençoado e use a sua bênção exatamente para as boas obras. É para isso, meus irmãos, para as boas obras. Aleluia. E nós precisamos aprender, meus irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre os seus santos. Glória a Deus. Aleluia. E Deus quer mover na tua vida. É tempo de nós examinarmos a nós mesmos para ver se nós estamos andando na fé. Se nós estamos andando como Dorcas, exatamente, prontos para as boas obras. Aleluia. Como árvores frutíferas. A gente quer dar fruto. Queremos fruto. Queremos fruto para nós comermos. Queremos bênção. Queremos ficar rico. Queremos prosperidade. Mas não queremos dividir. Não queremos ajudar.
Meus irmãos, aleluia. Precisamos aprender a olhar para aqueles que estão passando pelas prisões, pelos açoites, pelas dificuldades, como nós vemos no livro de Hebreus agora 13, glória a Deus, se colocando no lugar deles, aleluia. Imagina que Dorcas, por que ela dava? Ela fazia muitas boas obras e dava esmola, porque ela se colocava no lugar das vidas, meus irmãos. E nós precisamos se colocar no lugar das vidas, aleluia. Então, é isso que nós precisamos fazer. Lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesse aprisionado com eles, e todos aqueles que sofrem maltratos, como que vós, pessoalmente, estivesse sendo maltratados. Meus irmãos, nós precisamos ter misericórdia, nós precisamos ter compaixão. O samaritano teve compaixão daquele homem, realmente, que foi roubado e açoitado. Dorcas estava com misericórdia. A palavra de Deus diz que Jesus tinha compaixão de todos. E nós temos que ter essa motivação de vida, meu irmão. Nós temos que ter esse estilo de vida. Aleluia! Misericórdia, amor, compaixão, glória a Deus, aleluia! Nós temos que estar cheio da graça, do poder de Deus. Louvado, você tem, meu irmão, que mudar o teu coração. Nós temos zelo pela casa, temos zelo pela família, idolatramos os filhos, fazemos todos o seu bom gosto. É bom ter filho, é bom ter zelo pelo filho, temos que amar os filhos, glória a Deus, mas não idolatrar os filhos, meus irmãos. Passamos dos limites muitas vezes. Às vezes compramos ídolo para os nossos filhos e não partimos o pão com aquele irmão que está necessitado. Não partimos o pão com o necessitado. Muitas vezes você vai lá e compra um ídolo para o teu filho, um videogame de 4, 5 mil reais, e não tem coragem de comprar uma cesta básica para aquela família que é cheia de Jesus, alabaçúria, para o teu próximo. É tempo de rever os valores, meus irmãos. É tempo de rever os valores. É tempo exatamente de parar de servir aos ídolos. Parar de servir aos ídolos, meus irmãos. Tem gente que vai lá, coloca uma tela de 100 polegadas na casa dele para assistir a doutrina do diabo. Doutrina do diabo. E não tem coragem, meu irmão, exatamente, de estender a mão ao necessitado. Precisamos realmente, meus irmãos, podemos ter as coisas, mas não ser escravo das coisas, não idolatrar as coisas, não idolatrar, não podemos servir a mamão. Deus, Ele coloca o dinheiro nas nossas mãos, para que o dinheiro nos sirva, meu irmão. O dinheiro tem que nos servir, o dinheiro tem que nos levar para as boas obras. Alabassuri andarecóbia. É isso que o Senhor quer, meu irmão e minha irmã, te encher desta graça, desta unção do poder de Deus. E eu chamo a tua atenção, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, os olhos do Senhor estão sobre aqueles realmente que estão fazendo a obra de Deus, aleluia. E Deus realmente quer que você esteja cheio desta unção poderosa do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da graça do Senhor, aleluia. E precisamos estar vivendo esta unção de Deus, esse poder de Deus, porque Deus está movendo no coração daqueles que andam sinceramente com o seu Deus, cheio de boas obras, aleluia. E nós vemos quantos homens, meus irmãos, têm buscado o Senhor. Nós vemos um outro homem que se chama Cornélio, que está lá no livro de Atos 10, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, poderoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínua orava a Deus. Este, a quase a hora do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio! O qual, fixando os olhos dele, e muito se atemorizando, disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para o memorial diante de Deus. Olha isso, meu irmão. As boas obras, as esmolas, exatamente, dá suporte àqueles que têm necessidade. Ela sobe, meu irmão.
ela sobe a Deus como memorial. As nossas orações, meus irmãos, quando elas estão acompanhadas do amor, da misericórdia, a oração do justo tem os seus efeitos poderosos. Glória a Deus. Abre o teu coração ao faminto, ao necessitado. Glória a Deus. Reparta. Glória a Deus. É tempo, meus irmãos, de a gente viver a essência do evangelho, a essência da adoração. A essência da adoração é as boas obras, meus irmãos. A essência das boas obras é o amor ao próximo. Glória a Deus, aleluia. Essa é a essência da adoração, é isso que Deus quer. Adore o teu próximo e me ame acima de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. E isso que o Senhor quer da tua vida. Por isso eu oro por você neste momento, para que o Senhor renove seu entendimento, te dê discernimento, glória a Deus, que o Senhor abençoe o trabalho das tuas mãos, glória a Deus, e te compense, para que você possa também dividir com o faminto, com o necessitado, glória a Deus, que o Senhor te use poderosamente como instrumento de oração, porque Pedro também não tinha ouro nem prata, mas aonde Pedro estava, glória a Deus, aleluia, ele mandava o paralítico levantar e o paralítico levantava. Pedro dizia a Dorcas ali, glória a Deus, orando, glória a Deus, e o espírito de vida voltou em Dorcas. E eu digo, aonde a unção de Deus, há poder, a glória, aleluia, que o Senhor realmente traga esse espírito de vida, esse espírito renovado dentro de cada um, porque muitos poderiam estar até mortos espiritualmente, adorando a Mamon, mas Deus está renovando a tua alma, trazendo este espírito de compaixão, de misericórdia dentro de você, aleluia. É tempo exatamente de viver para as boas obras, está cheio da graça, do poder, que o Senhor levante aqueles que estão enfermos nesta manhã, que o Senhor te cure, que te liberte, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos estar cheio da presença de Deus, cheio das boas obras, cheio da oração, orando em todo momento. Cornélio estava orando, amém, orava de contínuo a Deus, aleluia, e as suas esmolas. Então, meu irmão, peça com fé, não duvidando, amém? É tempo de orar, é tempo de pedir e é tempo de partilhar. Deus te abençoe. Vai lá no mural, dá um glória a Deus, amém? Um povo que dá glória a Deus, um povo cheio de boas obras, amém? Estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém.